não ficou por ali. Na próxima segunda a gente vai dar continuidade a esse assunto, mas às quartas-feiras o professor, educador e psicólogo Hudson Miranda participa conosco sempre com temas também muito interessantes. E na última semana, na última quarta-feira, nós abrimos o programa aqui com o professor falando sobre ciúme. E hoje vamos fechar esse assunto e entrar também no assunto polêmico até certo ponto sobre casamento, traição, separação. Algumas dicas importantes aqui também do professor Hudson Miranda. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela presença, uma ótima tarde. Agradeço a oportunidade e o espaço que vocês dão a esses tipos de temas que são extremamente relevantes para a sociedade. Boa tarde a toda a sua equipe e aos ouvintes que nos prestigiam pela Educadora AM. E diante de tudo que nós debatemos até agora sobre ciúmes, tem uma solução para o ciúme? Bem, eu não gosto de falar muito de solução, né? Eu gosto de falar sobre possibilidades. Existem alguns caminhos, né, que a gente pode trilhar, experimentar, no sentido de estabelecer uma certa fuga desse fenômeno, né, que pode, evidentemente, consumir nossa energia e deteriorar os relacionamentos, sejam eles amorosos ou não, né, porque o ciúme ele não está restrito simplesmente às relações amorosas, né, seja no namoro, no noivado ou no casamento, né? Mas ele também está presente nas amizades, por exemplo. Ele pode estar presente nas amizades, nas relações paternas e maternas, nas relações familiares, né, entre irmãos. Então é possível que haja esse fenômeno, né? Nós já durante 2 semanas falamos detalhadamente sobre muitos aspectos que fazem parte do ciúme. Quem nos acompanhou lembra desse relato que a gente fez. E antes de passar para o outro tema nosso de hoje, eu gostaria de falar justamente que nesse componente ciúme, muitas vezes ele é instalado num processo de um certo complexo de inferioridade, né? Existem pessoas, por exemplo, que têm a sua estima muito baixa em relação a alguns estereótipos vinculados à questão física. Por exemplo, o sujeito que é careca, é gordo, é muito magro, né, ou é muito alto, ou é muito baixo, né, e isso acaba, ou é negro, né, e que não tem a estima, não tem essas questões resolvidas, ou seja, não consegue estabelecer uma boa relação com suas próprias características, acaba se colocando numa posição de insegurança e inferioridade em relação à pessoa que está na posição de parceiro ou parceira desta pessoa, né? E aí o ciúme o cenário está propício para o ciúme, porque considera que a outra pessoa que está com ele, ou ela, pode eventualmente se distanciar a qualquer momento em virtude da precariedade de alguma característica ou de alguma característica que ele tenha, que ele julgue que não tenha, que seja predominante, não tenha um valor real, concreto, capaz de seduzir o outro, né? E aí é muito complicado, porque nós precisamos nos valorizar, ter consciência de nossas características, né? E consciência do valor dessas características, né? E considerar mais ainda que não é uma ou outra característica que é capaz de conduzir um relacionamento, seja de amizade, ou consolidar, ou valorizar um relacionamento, seja de amizade, seja familiar, e sobretudo o amoroso, né, que gera mais esse fenômeno do que tudo, né? Mas é importante estar atento a essa estima. Como é que eu me relaciono comigo mesmo, com as minhas características e, sobretudo, com as transformações das minhas características? Porque as pessoas não são estáticas, né? Nós envelhecemos, nós mudamos, nós alteramos nossas características, inclusive comportamentais, né? E tudo isso, todo esse avanço, toda essa transformação precisa ser bem-vinda, precisa ser bem assimilada. E para ser bem-vindo e ser bem assimilado, é preciso que nós possamos investir no nosso autoconhecimento, né? Na valorização do que somos
e do que somos capazes de oferecer a alguém que está ao nosso lado, seja na condição que for, na condição de amigo, de amiga, de parceiro, de cônjuge ou não, né? Quer dizer, à medida que nós temos essa autovalorização bem desenvolvida, né, bem reconhecida, obviamente nós teremos melhores condições de estabelecer uma relação onde não haja desiguais, porque evidentemente que a estima ela não pode estar nenhum excesso, né, nem abaixo nem acima do ideal. É preciso que a gente persiga esse equilíbrio para que nós possamos oferecer ao outro ou a outra pessoa uma companhia estável, né, ou capaz de estabelecer um vínculo equilibrado, tranquilo, mesmo onde houver divergências ou mesmo conflitos, que esses conflitos acabem acontecendo num cenário onde é possível resolvê-los. E quando há uma superestimação, evidentemente que eu vou enxergar sempre o outro como inferior a mim, porque eu sou tão bom, eu sou tão perfeito, eu sou tão maravilhoso, né, que eu posso conquistar quem eu quiser na hora que eu quiser e deixar também na hora que eu quiser. E não é assim. Né? E as coisas não funcionam dessa forma. Assim como quando a minha estima está abaixo do que deveria estar, eu me coloco também nessa condição de ser descartável, ou do outro estar concedendo a mim uma gentileza extrema, um favor extremo de estar comigo, ou de permitir o meu acesso a ele ou a ela, né? E nessas duas situações há sofrimento, né? Há sofrimento das duas partes, né? E para que isso seja evitado é preciso que a gente esteja atento a essas questões que vão contribuir bastante para que o ciúme não encontre esse terreno fértil, né, para se instalar. Certo. A gente ouve muitos casais dizendo, não, terminou o namoro, acabou, ele era muito ciumento, ou vice-versa, não, acabou, não aguento, pegando no meu pé, muito ciumenta. E diante disso que o professor colocou agora há pouco, seria um caminho também para uma separação? Bem, antes da gente, é claro que essas questões contribuem, mas antes da gente entrar na questão de separação, é preciso que a gente compreenda um pouco como é que é a questão da procura de um sobre o outro, né? Ou seja, por que nos unimos? Num passado muito não tão distante, né, nós as pessoas se casavam por uma questão econômica, né? Ou seja, as famílias se uniam para permitir a multiplicação de bens ou a construção de um patrimônio, né? A ampliação desse patrimônio no segundo plano e a multiplicação de membros familiares que pudessem sustentar essa linhagem de família e amplificar as possibilidades de manutenção de patrimônio. Essa era a função do casamento, né? Predominante. Isso há algumas décadas atrás, não tão distante assim. E o relacionamento em si, então, ficava em terceiro plano? Ou até em quarto ou quinto. Quarto. Último plano, vamos colocar aí o último plano, não é? Todos os interesses estavam em jogo, menos o relacionamento do casal. Exato. E quando eu falo que isso é um passado não tão distante, que nós chegamos a conhecer e conhecemos, né, ainda herdeiros dessa herança ou pessoas que se casaram motivadas por esse elemento fundamental na época e que estão vivos até hoje. Né? Agora, aí, com o passar do tempo, incluiu-se como predominante, como estímulo fundamental, como motivo fundamental, o componente amoroso. Então, o casamento, por questões econômicas, foi perdendo o status, né? Mesmo que esse elemento possa constituir a grade de motivos, ele já não ocupava mais o espaço principal. O espaço principal foi substituído aí pela motivação amorosa. Eu procuro o outro, eu me caso com ele ou com ela, porque eu a amo. Né? E antes não era assim, né? Não, antes não era assim. Antes a questão fundamental era econômica. Porque hoje a gente vê muita pessoa que tem um poder aquisitivo, um bom poder aquisitivo,
e casa com uma pessoa que é um trabalhador comum aos Sim. olhos da situação da outra Isso. pessoa. E hoje isso é admissível. Há décadas atrás não era. Né? Era fator de um conflito intenso, né? Que muitos não suportavam e sucumbiam, ou seja, desistiam de lutar por esse desejo, né? E cediam à razão da questão econômica, né? Imposta por aquela sociedade. E agora, com o instalar da questão amorosa, isso passou a ser admitido, né? Quer dizer, e passou a ser admitido e valorizado, né? E quando ele passa a ser valorizado, ele passa a ser procurado. Mas, como tem efeito colateral, nós também começamos a idealizar o que é esse amor perfeito, né? E o próprio papel do homem e da mulher, paralelo a tudo isso, veio mudando. Nessa outra família anterior, nós vivíamos a questão praticamente do patriarcado, ou seja, o homem como figura principal, provedor das necessidades econômicas, né, da família, responsável pela manutenção da estrutura financeira do lar, né, para a esposa e os filhos, e a esposa tinha como função cuidar desse lar, então gerir esse lar, né, na questão da higiene, da educação dos filhos, né, da alimentação, né, de todas as necessidades dinâmicas daquele lar, né? E com o tempo isso foi mudando, né? Os papéis foram se alterando, a mulher foi conquistando mais espaço na sociedade, foi adquirindo mais direitos, foi se tornando uma cidadã mais presente também fora do lar, oportunidades foram surgindo e a alteração dessas relações veio como consequência, né? Hoje nós estamos, digamos que nos últimos anos, nós estamos atravessando um período de transição. E nesse período de transição, obviamente, como todo período de transição, estamos enfrentando uma certa confusão, né, do porquê e como nos unimos, né? E as pessoas têm uma ansiedade muito forte para encontrar o tal par ideal, mas o que é um homem ideal hoje? Existe? Existe. É aquele que é capaz de fazer concertos na casa, é o provedor, é ao mesmo tempo carinhoso, que investe no trabalho, é um homem bem-sucedido, que fala alguns idiomas, que sabe conversar sobre tudo, que é tolerante, ou seja, é um príncipe encantado, né? E a mulher é a mesma coisa, a que continua lavando, passando, cozinhando, cuidando da família, cuidando do esposo, né? Quando ele chega, é uma mulher bem-sucedida também externamente, que contribui para a questão financeira, né? E, ao mesmo tempo, entenda até um pouco de psicanálise, né? Fale algum idioma, ou seja, uma mulher inexistente. Não é verdade? Então, o que acontece é que as pessoas estão um pouco confusas do que elas realmente desejam, do que elas buscam, o que é fundamental em ser companhia e em ter uma companhia. E quais os desafios que isso representa, né? Então, e que o casamento vai muito além simplesmente da cerimônia de casamento, da festa, né? Que, aliás, né, vem sofrendo transformações interessantes, né? Há poucos anos atrás, um casamento, uma celebração de um casamento, era uma celebração social, onde a importância fundamental era da presença dos amigos, era a capacidade, era um evento social que demonstrava a força daquele casal, né, a força social dele, de trazer para essa celebração, reunir a sociedade, os seus amigos, que estavam ali para celebrar, né? E, evidentemente, por livre e espontânea vontade, eles presenteavam esse casal, do jeito que eles consideravam que era possível, né? Eles presenteavam. Hoje a coisa já mudou bastante. Hoje tem uma listinha aí que eu vou falar. Sim. Hoje a questão primeiro, a situação de montar uma festa já se profissionalizou, virou uma indústria, né? Uma indústria muito organizada, cara, né?
e onde o evento social, o acontecimento, também sofreu mudanças. Primeiro, que essas mudanças já tem eventos que precedem o noivado, né? Então, o noivado virou um acontecimento tão importante quanto o casamento. Antes do noivado tem um namoro, compromisso também, que agora compra aliança, põe... Sim, que é isso? É o e aí faz um jantar, faz não sei o quê, quer dizer, já tem alguma coisa, né? Prepara alguma coisa. Aí depois tem o evento do noivado, que é outro evento social, se transformou em outro evento social. Depois tem as despedidas de solteiro, que também estão virando outra indústria, né? E que algumas são muito extravagantes, muito estranhas, mas aí é papo para uma outra conversa. Isso quando não termina o casamento antes da hora, né? Aí também é outra conversa que vamos trazer. É outra conversa. Mas aí, muito bem. Aí prepara-se o evento, que é um evento cada vez maior e mais sofisticado e mais caro, e faz-se uma lista, que agora tem loja certa, que os noivos escolhem o que querem ganhar, né? E os convidados, né? Eles vão nesses lugares e só compram o que está determinado na lista, na loja determinada ou nas lojas determinadas, né? E aí vem chá de tudo quanto é coisa, né? E essas mudanças, essas transformações, elas não ocorrem por acaso. Elas são resultado de novas percepções do que é um processo que envolve o casamento, né? Do ponto de vista conjugal mesmo e do ponto de vista social. Com todo esse glamour aí, o casamento acaba chegando a um ponto de perder aquela magia que seria a importância que o senhor deu agora aí para o ponto de vista conjugal? É possível, né? Para alguns casais, sim. Eu até pergunto, porque recentemente eu falava aqui no programa sobre o casamento do Alexandre Pato, que ele gastou R$1,5 milhão de reais, o casamento durou 10 meses, ou seja, ele gastou R$150 mil para cada mês que ele ficou casado durante um dia de festa. Porque muitas vezes as pessoas não dão tempo, né, adequado, e não é só tempo, elas não dão devida atenção ao processo de namoro, de modo que se permita conhecer melhor algumas afinidades e algumas não afinidades de ambas as partes, né? Evidentemente que não é o tempo só que é responsável por manter um relacionamento aceso, ou seja, tem pessoas que namoram durante 8, 9, 10 anos, se casam 6 meses depois estão separados, né? Isso demonstra que houve algum problema nesse período todo de namoro, nesse longo período de namoro, alguma coisa ocorreu de distanciamento, de protocolo, que na hora que se estabeleceu realmente uma convivência mais próxima, elementos do insuportável apareceram e aí a intolerância, né, se manifestou. Agora, evidentemente que faltou aí alguma dedicação, alguma observação mais atenta, né? Quer dizer, não se pode colocar uma relação no automático, no piloto automático, e achar que ela se sustenta só por aquela rotina, né? No namoro não é diferente, né? Porque cada estado de relacionamento, de aproximação, ele requer uma dedicação e uma atenção maior, né? Então, evidentemente que o namoro ele é um sinal, o noivado ele é outro sinal, ele é um outro estado, uma outra condição de aproximação, que requer muita atenção de ambos sobre o que os aproxima e o que existe de diverso, de diferente um do outro, e se o que há de diferente possibilita uma negociação, possibilita eu conviver com o que é de diferente na pessoa que está comigo. Eu consigo conviver com esse diferente? Se eu conseguir conviver, ótimo, né? Se eu conseguir lidar com esse diferente, excelente. Se isso for negociável, também ótimo, né? Quer dizer, se a outra pessoa consegue fazer concessões que não vão gerar sofrimento para nenhuma das partes, que são transformações importantes para ambos, também excelente. Então, saber respeitar o que há de diferente no outro é importantíssimo, né? Então, essas duas coisas, as concessões, as negociações, o respeitar do diferente no outro, esses 3 elementos,
estando bem estabelecidos, obviamente as chances desse relacionamento ser duradouro, né, é muito maior, né, de maneira que ambos conheçam o que o outro pensa das afinidades e das não afinidades também. Não é se asfixiar, não é se sufocar, não é se esconder achando que com o tempo você vai conseguir mudar o outro. Fazer essa aposta já levou muitos casais à separação, inclusive litigiosa, né? Inclusive separações dramáticas, difíceis, porque se faz uma aposta ou se faz uma renúncia onde não é possível fazer uma renúncia, né? Quer dizer, se adoece, digamos assim, né? Se faz um adoecimento a longo prazo, apostando que não, com o tempo isso tudo se resolve. Sem discutir, sem discutir, sem sentar, sem ver se o outro está disposto a rever a posição dele, né? Sem se fazer essas ponderações que são naturais e que fazem parte do diálogo, né? Hoje, quando se fala no famoso discutir a relação, né? Que as pessoas têm medo ou então acabam ridicularizando essa expressão, né, do discutir a relação. Discutir a relação é importante. Você está na relação, como é que eu não vou discutir? Se tem um problema, melhor se abrir, melhor saber o que está acontecendo. Sim. Relação foi feita para ser discutida e vivida, né? Ela não pode ser vivida de maneira alienante, de maneira que eu faço de conta que não estou vendo, né? Esse fazer de conta que não está vendo, em algum momento vai explodir. Porque você não consegue viver um personagem muito tempo, né? Você está na realidade. Então essa máscara, em algum momento, ela vai trincar e vai cair. Professor, continua comigo aí. O Nilson está chamando o nosso bloco ali. Vamos faturar, daqui a pouco a gente volta. Vamos ter mais uns minutinhos, porque esse assunto ele vai longe. Quarta-feira vai ter mais assunto aqui. Porque a principal esperança do homem é o quê? Ser feliz. Antigamente, eu não sei se condiz com essa realidade, porque dizia o seguinte... dinheiro não traz felicidade. Ajuda a gente a sofrer na beira de uma praia com um copinho de água de coco na mão. Pois é. Mas será que o dinheiro não traz felicidade? Em se tratando de casamento, por exemplo, quando falta ali, a pessoa está acostumada com tudo. Aí faltou um pouquinho, aí começa... Vamos para o intervalo. Eu vou falar disso já. Estamos apresentando A Tarde é Nossa. Beleza, 4h55, o tempo está curtinho, a gente abriu aqui o debate de hoje falando sobre casamento. Professor, nós temos mais 3 minutinhos só ali para abrirmos a discussão da próxima quarta. Pois eu vou aproveitar então para convidar as pessoas para refletirem sobre essas questões que nós estamos falando, sobre a função do casamento, né? Sobre a necessidade justamente de se abrir diálogo muito antes de se pensar em casar, né? Sobre a tolerância, que é fundamental e que anda em baixa, né? As pessoas estão fixadas, né, num ideal de amor, onde a tolerância é muito interessante para mim, né? Mas o outro, como é que fica nessa história? E mais do que isso, nós ficamos imaginando que o amor é um asfalto, né, é uma estrada sem curvas e um asfalto sem obstáculos, né? E não é por aí, né? E muitas vezes confundimos isso, e em nome disso, em nome dessa série de questões que nos envolve, as nossas carências, a nossa estima frágil, né? As nossas expectativas excessivas, nós acabamos por precipitar, muitas vezes, conflitos, precipitar uniões, né, que precisavam ser melhor discutidas, né, e por aí vai. E aí, vamos casar, vamos fazer vamos casar, vamos fazer a festa e vamos embora, né? E depois acaba se tendo um encontro com a realidade, e nessa dinâmica, nesse dia a dia, as pessoas acabam fugindo, né, justamente daquele diálogo que motivava o namoro, né? Porque geralmente no namoro não se conversa muito. Ah, sim, com certeza. Né? Se conversa, se tem alguns conflitos e tal, mas infelizmente alguns namoros estão ficando namoros relâmpagos. Se diverte, né, mais, né? Onde se diverte muito mais, né, do que se dialoga. Isso. Né? Onde se apura muito pouco as afinidades e não afinidades, e onde se precipita muito, né, pela intensidade desse dito amor,
para o casamento. E as pessoas vão para o casamento achando que o fato de se casar oficialmente já é uma garantia de vida eterna juntos a dois. E não é. E todo mundo sabe disso, né? E muitos ainda caem nessa armadilha, digamos assim, ideológica, por não se dedicarem, não dedicar sua energia à discussão desses elementos, né? Muitos até fogem dessa discussão, né? E acabam pagando um preço muito alto, né? Porque o preço da separação é um preço alto para ambos. Não importa quem tomou a primeira decisão, a primeira iniciativa, mas ambos fracassaram naquela relação. E muitas vezes as dores provocadas, as repercussões provocadas pela traição, pela separação, é muito forte. A traição acaba, que é o nosso próximo assunto da semana que vem, acaba sendo um componente que apenas complementa, né, os casamentos mais tóxicos, né, aqueles que estão mais carregados dessa falta de diálogo, dessas impurezas que já carregam desde o namoro mal estabelecido, né, até uma relação que pouco se relaciona efetivamente, né? Acaba sendo uma convivência dentro do mesmo ambiente, mas tem muitos casais que já estão separados há muitos anos, embora socialmente se constituam como casal, né? Oficialmente estejam casados, socialmente reconhecidos como um casal, mas na intimidade, né? E aí eu não falo só da questão sexual, mas eu estou falando da intimidade do lar, né? Da relação, da convivência, né? do querer estar junto, já não faz parte mais da realidade de muitos casais, né? E aí as angústias e as agressões... A chamada solidão a dois, né? Sim, e aí as angústias, as agressões morais, né, são cada vez mais intensas e que acabam se desdobrando aí em vários fenômenos, e principalmente quando tem filhos, né? Quando a separação parte para o litígio, por exemplo, no nosso próximo programa, na semana que vem, nós vamos discutir um fenômeno extremamente importante e devastador do ponto de vista psicológico para as crianças, que é o que a gente chama de alienação parental. Ok. Na próxima quarta-feira, então, a gente continua um assunto realmente muito interessante. Sim. Bom, nós temos assunto ainda para o casamento, né? Sim. Tem A questão do casamento e os fenômenos que envolvem o casamento. Na semana que vem nós vamos ter um pouco mais de tempo, então nós vamos dividir em duas partes. Primeira parte nós vamos concluir, né, esses elementos, não concluir o assunto, que o assunto é muito extenso, mas discutir o que há de fundamental nessas distorções, né, de visão em relação ao casamento, com ênfase na traição, que é outro assunto que vem muito sendo discutido, e vamos entrar num fenômeno chamado alienação parental, né? Ok. E só uma coisinha, Roberto, embora já tenhamos estourado o tempo, nós tínhamos prometido para a semana que vem começar, né, uma série de discussões sobre diversidade sexual, e que fica transferido para outra semana. E na segunda-feira, lembrando a todos que quem assistiu na última segunda-feira nosso debate sobre álcool e drogas, né? Na segunda-feira que vem nós teremos a continuidade e a oportunidade, né, uma vez que nós discutimos com ênfase na articulação de políticas públicas, nos equívocos das políticas públicas, né, e a questão familiar, começamos a discutir a questão familiar, inclusive com o depoimento do Sérgio, né? Na semana que vem tem outros aspectos extremamente importantes ligados à família, à relação da família com as pessoas que têm problemas com o consumo de álcool e de drogas em geral, né? E outros aspectos que fazem parte do dia a dia, como, por exemplo, as comunidades terapêuticas, a polêmica, né, em torno das comunidades terapêuticas, em relação à discriminação, a descriminalização das drogas, né, com a questão da maconha, por exemplo, né? E por aí vai. Nós temos muito ainda a discutir sobre esse assunto, que é muito amplo e que diz respeito, direto ou indiretamente, a cada um de nós. Tá certo. Amanhã, o pessoal que ligou para a gente aí no sorteio da camisa vai ficar para amanhã, 4h50. Todo mundo que ligou está participando, o tempo está estourado ali. Professor, obrigado mais uma vez pela presença. Até segunda, se Deus quiser, no debate sobre drogas aqui, ao lado do comandante da Polícia Militar aqui de Fabriciano, Sim. Ao lado do Sérgio, que é o presidente, né, do Conselho Antidroga, ao lado da capitã Carla também, que ela até lá no 78, ela falou comigo, eu falei muito pouco, não, você vai falar mais também. Então, é um assunto que demanda muita discussão, né, e a gente nem sabe se vai conseguir esgotar isso no próximo programa,
né? Mas a gente vai tentar ser o mais conciso possível e trazer o maior número de informações possível para que as famílias, né, as pessoas que estão envolvidas direto ou indiretamente com essa questão, através de amigos, através de irmãos, né, de filhos, de pais, né, de esposas e assim por diante, possam ter uma visão mais clara do que está acontecendo e possam contribuir, ajudar, mesmo porque, num problema como esse, a rede social é essencial para que os outros atores, né, como psicólogos, assistentes sociais, operadores de direito possam agir. É preciso que a rede social se implemente e funcione, seja efetiva para que as coisas possam funcionar. Vai ser 1h30 de debates, vai ser de 4h30 às 6h, né? Vamos ter uma melhor oportunidade de discutir mais profundamente esse assunto. Vamos chegando ao final de mais um programa Tarde é Nossa. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta. Feriado.